Bom, mas nessas idas e vindas do Brasil, tá? Essa história, de um lado, de ficarem chamando a gente de fascista e de ficarem louvando a Venezuela, nós vamos entrar agora nesse debate Brasil-Venezuela mais um pouquinho, tá? Vai ser o nosso último assunto hoje, infelizmente, mas essa história nos lembra um outro caso. Não tão antigo, envolvendo um brasileiro muito conhecido, infelizmente, Felipe Neto. O influenciador publicou um tweet em 2020 debochando da direita, dizendo que o povo do nosso país vizinho é contra transformar a Venezuela no Brasil. Em resposta a isso, um morador da Venezuela publicou um vídeo com duras críticas ao Felipe Neto e falando sobre a situação precária por lá. Vamos relembrar esse vídeo. Próxima eleição na Venezuela, os venezuelanos iríamos falar: não votem nesse, ela vai transformar a Venezuela num Brasil. Não vou negar, eu precisei de vários dias para me acalmar. Na verdade, nós venezuelanos preferimos 1000 vezes um Bolsonaro e o que ele e outros patriotas estão construindo no Brasil. Mas o que pode entender do que está acontecendo na Venezuela um moleque que só faz vídeo no YouTube ou fala na TV de neofascismo no Brasil? Neofascismo cacete, seu moleque. Na Venezuela o povo tá comendo sangue bovina. Mas o que pode entender disso um moleque cujo maior problema é decidir de que cor vai ser pintar o cabelo? Na Venezuela, nesses últimos 6 anos, o regime matou mais de 250 dissidentes. Mas no Brasil você pode falar besteira abertamente na televisão nacional como você já fez. Você se dedica o tempo inteiro a falar merda de um presidente que sacrificou a sua própria vida para que no Brasil não tiveram que comer burro e ossos de boi como na Venezuela. Respeite seu moleque. Respeite, seja homem e não fale merda do seu lugar. Você não cagam de comer não. Qualquer venezuelano daria o que fosse para sair desse inferno do comunismo. Sobre todos os venezuelanos que estão fugindo para Roraima. Mas o que pode saber você disso, seu moleque? O Brasil está prosperando, no Brasil tem comida, o Brasil está fortalecendo suas indústrias, está tendo ordem de novo. Na Venezuela, matam velhinhos para roubar os $2 que recebem da aposentadoria. Se estiver na Venezuela um moleque frouxo que não sabe nem se defender como você já estivesse morto. Os venezuelanos queremos sair do furo como o Brasil saiu, queremos ordem, queremos prosperidade. Depois desse tweet que você fez, você deveria calar a boca até a Venezuela ser livre. Respeite seu moleque. Na Venezuela deve ser difícil, né, achar Nutella suficiente para encher uma banheira e se banhar de Nutella. Aliás, deve ser difícil achar um pote de Nutella na Venezuela. E essa questão da venezuelização, que antes, né, batiam palma para a Venezuela, repercutiu também na mídia. Aquela fala do Amoedo, da qual nós tratamos logo no início do Linha de Frente, ela repercutiu na imprensa brasileira e internacional. Foi, sim, colocado uma aproximação pela imprensa, depois dessa fala do Amoedo, de fazer com que o Brasil ande passos iguais da Venezuela por cogitar o aumento do número de ministros do STF. Aquela fala do presidente Jair Bolsonaro, que nós já discutimos aqui. Então a gente está usando a Venezuela para várias finalidades nessa campanha. De um lado, nós temos uma esquerda que sempre louvou a Venezuela. Inúmeros são os vídeos, inúmeras são as ocasiões, inúmeros são os registros do ex-presidente Lula com Hugo Chávez, com o Nicolás Maduro, entre tantos outros ditadores da América Latina. Uma esquerda que sempre festejou esse governo autoritário, tirânico da Venezuela, especialmente por parte da militância. Declarações bobas como a do Felipe Neto, ao dizer que são os venezuelanos que não querem virar o Brasil, fechando os olhos, inclusive, para a tentativa de muitos deles que morrem de fome e estão sob risco de vida em tentar entrar no Brasil através das nossas fronteiras do norte. E agora nós temos essa distorção que está sendo ecoada na nossa imprensa de que a fala de um possível debate sobre aumento de ministros no STF está colocando o nosso presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, no mesmo passo de Hugo Chávez. Já não cansou, Cris, esse debate de Venezuela é boa ou ruim? A Venezuela é um exemplo péssimo, eu estou errado?
Tá certíssimo, Pavinato. A Venezuela é um exemplo péssimo, é um exemplo que nós brasileiros não queremos chegar. É com muito sofrimento que a gente vê o que passa o povo venezuelano, o que passa a sociedade venezuelana. Agora, a gente tem que ver que, infelizmente, nós estamos nesse momento eleitoral, de segundo turno, de uma briga muito disputada, onde também o que se discute, o que debate, são essas frases feitas, essas frases que às vezes se tornam fáceis e que levam à crítica fácil, e não se discute o que de fato é importante. Ah, Venezuela aquilo, aí o outro fala alguma coisa, ó, tá vendo, Venezuela é isso, aí vai, Venezuela é aquilo, e fica jogando nesse joga-joga de um lado. O que eu quero saber, o que a gente quer saber e o que eu vejo que é importante o povo brasileiro saber é qual é o lado que cada um dos candidatos vai estar, especialmente na defesa de temas que são importantes para a sociedade. Temas das liberdades constitucionais do cidadão, temas de economia, combate à fome, questão de emprego, temas que são importantes de ser debatido. E não ficar falando de gado de um lado, não ficar falando de Venezuela do outro lado, não ficar falando de maçonaria, de fé, de tudo mais. O debate está tão pobre nesse sentido, onde o que a gente tem que discutir, o que é de fato prerrogativa do presidente, não se discute. Exatamente. Tomé, e a Venezuela é boa ou é ruim? Olha, o Felipe Neto, ele representa, no meu ponto de vista, a sociedade doente. A sociedade que diz defender a democracia apoiando quem apoia ditaduras. Olha que loucura, gente. Essa turma se diz democrata e estão apoiando o amigo do Nicolás Maduro. Estão apoiando o amigo de todos esses ditadores que já tomaram praticamente a maioria dos países aqui na América do Sul. O Brasil hoje tem umas eleições que são muito importantes. Nós somos hoje o equilíbrio do mundo. Vamos pensar juntos? Nós temos a Argentina, nós temos Colômbia, nós temos Nicarágua, nós temos a Venezuela, nós temos Cuba, nós temos o Chile, nós temos na Europa hoje a Espanha que está na mão dos progressistas, nós temos... a Itália saiu agora, hein? Com a eleição da Geórgia, que foi muito legal. Nós temos a França, nós temos a Alemanha, nós temos muitos países que estão se destruindo ao longo dos anos com esse regime progressista, comunista, socialista. E nós queremos levar o nosso país para esse caminho. E a gente vê essas pessoas que se comunicam com milhares de pessoas todos os dias, propagando a defesa da democracia. Pessoal, que democracia que essa gente defende? É uma democracia diferente. Não é o demo, povo, qual democracia, governo. É o governo do demo. O demo, os sete peles, o tinhoso. Só pode ser isso, Tom.